Oba, tudo bem? Estou aqui no final de manhã de sábado no Rio, nos Tapicurus lá. Tem 3 aqui, tem um quarto lá no fundo, um pouco menos desconfiados. Tem os patinhos lá também indo embora, porque chegou o Homo sapiens e eles têm razão de ir embora. Eu também não confiaria. Tem outro casal de patinhos lá no fundo também. E queria falar sobre uma coisa provavelmente rápida, sobre a questão do ego inflado, né? Eu estava pensando nisso. Uma pessoa tem ego inflado. Aí eu pensei, não é inflado a palavra correta, o melhor seria ego inflamado. A diferença entre o ego inflado, ou qualquer coisa, inflada ou inflamada, né? É a diferença entre algo que é positivo ou negativo no sentido da pessoa, né? Que eu digo. Você tem um músculo inflamado, é algo que dói, é algo que é ineficiente, que, que gera problemas, que gera insatisfação, né? Quando algo está inflamado, então você tem que fazer a pessoa tem que fazer algum processo para desinflamar aquela região. Que a inflamação dói, a inflamação significa que algo não está correto como deveria ser. E algo inflado, né? Tudo bem, tem inflação econômica, mas a pessoa estaria inflada, né? Para mim me lembra assim uma hipertrofia, né? De uma certa maneira uma eficiência maior, como um músculo hipertrofiado, né? Que ele está lá, que foi treinado e ficou melhor, né? Então eu acho que deveria se mudar o nome de falar que alguém que é egoísta, né? Ou que está com alguma questão de rancor e que não consegue se livrar, como se a pessoa estivesse com o ego inflamado, né? Que é nesses processos mentais que são tão misteriosos, né? Eu estava até vendo uma explicação de um senhor que chama Federico Fagin, F-A-G, eu acho que tem 2 Gs também, F-A-G-G-I-N, que ele é considerado o criador ou um dos criadores do circuito integrado. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas fala com aquele sotaque italiano também, ele é italiano. E ele tem falado muito, tem escrito também livros a respeito dessa questão da física quântica, da mecânica quântica, ser tão confuso, aquele negócio lá do experimento do double slit experiment, né? Que a partícula passa pelos dois ao mesmo tempo. É um negócio que é falado assim, mas não é exatamente isso, né? Que aí tem a questão da superposição que acontece antes da como é que fala isso? Do colapso da onda, né? Então a partícula um lagartão aqui vindo. Lagartão vindo, aí parou porque escutou minha voz, né? Olha lá, voltou correndo. E o colapso da partícula, né? Que fala, então, que aí todo esse pessoal de gurus da internet, de autoajuda e tal, falam errado o negócio, aí os físicos ficam loucos da vida, e que não é exatamente isso. Tinha um debate com aquele Roger Penrose e com esse Federico Fagin, né? Que o Roger Penrose, ele representa a parte fisicalista, da ciência, né? Schrödinger e Einstein e tudo mais cita, né? O que eles disseram, né? Tenta ser assim bastante cauteloso, né? Para não esbarrar em questões místicas, mágicas e erradas no final das contas, né? Mas esse Federico Fagin, ele é um cara que entende do que ele está falando também, e ele tem um lado muito mais desse lado metafísico, né? E ele fala que isso é uma questão que o fato da mecânica quântica ser incompleta, segundo Roger Penrose, aí até mais do que incompleta, é errada mesmo, segundo ele, né? O Einstein era incompleto, ele falou, eu não sou tão educado quanto ele. Olha, tá errado mesmo o negócio, né? Porque fica tudo misterioso, aquele negócio, de vez em quando é partícula, de vez em quando é onda, e se ela é observada, ela fica como se tivesse ficado com um tipo de timidez e vira partícula de novo. Não é isso.
O final das contas é que é uma observação errada, é um modelo incompleto e apesar de ter possibilitado chegar a conclusões na ciência muito importantes, né? Toda a nossa tecnologia depende disso e tal, mas ela não explica completamente, né? E fica com essa cara, com essa aura de mistério, né? E que os coaches, como é que tem um sei o que quântico lá, treinamento quântico, tem umas palavras assim, né, que eles usam, né, como alegorias, né, quase como figuras de linguagem, essa questão toda. E que eu não estou dizendo também que eles estejam completamente errados, que pode ter alguma coisa envolvida nisso. Por isso que eu gosto desse Federico, ele falando que existe o fato disso tudo ser tão dessa esfera quântica, da mecânica quântica ser tão confusa, tão assim misteriosa, porque ela está tentando descrever na verdade o que é consciência, ou seja, ele parte do pressuposto que consciência é uma força fundamental, como eu vi inclusive o David Chalmers, né, Chalmers, que fala do Hard Problem of Consciousness, falando a mesma coisa, né, uma força fundamental, não é uma força a palavra, mas é como se fosse um campo, como se fosse uma essência universal do universo, como é a gravidade. Gravidade também ninguém sabe direito o que é, sabe se definir, né, os efeitos dela, as ações, mas o que é, o que emana a gravidade, né, a massa, por que uma massa tem... Tanto é que até antes do Einstein tinha dois conceitos, a massa inercial e a massa gravitacional, né? A massa inercial é a resistência ao deslocamento que uma massa, quanto mais massa tem, mais difícil é empurrar o negócio. E a gravitacional é que ela exerce um campo gravitacional, né? E ela também influencia e é influenciada por esse campo. Aí na teoria do Einstein ele juntou os dois, né? Que elas são quase como se fossem duas perspectivas da mesma coisa que ninguém sabe direito o que é, né? E prova de que não sabe o que é a questão da matéria escura, né, da dark matter, que precisa colocar essa variável que ninguém conseguiu observar ou até provar que existe, né, que compõe muito mais do que todo o universo observável, para fazer com que as equações funcionem. Para mim é uma coisa parecida com esse do experimento do double slit, né, que faz com que dá a impressão de mistério, mas na verdade é um tapa-buraco que foi feito para explicar. Bom, chega lá, eles observam os corpos celestes, os planetas, o sistema solar e tal, a galáxia, tudo funciona com o modelo gravitacional que se conhece, que se tem. Aí chega quando tem assim clusters de galáxias, né, que são milhões, bilhões de galáxias e tal, aí a coisa não para em pé. Aí começa a ficar diferente. O universo tinha que estar desacelerando essa expansão e não, ela está acelerando. Aí a pessoa fala, então deve ter alguma coisa que a gente não sabe o que chama dark matter, vamos colocar o nome de, seria matéria invisível, né? Matéria não só invisível, mais do que invisível, né? Que não pode ser observado, mas que exerce gravidade. Ou seja, para mim isso tem bem cara de tapa-buraco, assim, de uma explicação que não está parando em pé, né? E da mesma maneira acontece isso na esfera microscópica, né, desse double slit experiment, né? Enfim, tem lá uns tapicurus vindo e indo, eles ficam observando aqui, devem estar pensando, pô, não é nada disso, você não está entendendo a coisa. Mas, voltando à vaca fria da questão do ego inflado, do ego inflamado, né, que para mim é uma coisa bem observável nas pessoas, quando você vê alguém naquele drama, até a gente mesmo, a gente se auto-observar, né? E aquilo é muito parecido com uma inflamação física, que a gente está lá sofrendo com aquela parte da nossa consciência que não quer soltar aquilo, que não quer esquecer o que fica, que acorda a gente à noite e tal. E quando desinflama, aí tudo melhora, né? Tudo, e muitas vezes essa desinflamação acontece rápido, né? Em alguns momentos da minha vida era alguma coisa que de repente assim, em menos de, sei lá, meia hora o negócio some, dá a impressão, dá aquela sensação que eu imagino que muita gente teve, aquela sensação de que saiu uma nuvem, né? Como se tivesse uma nuvem perseguindo, assim, né? Que está fechando, uma neblina, de repente ela desaparece e aí o sol de novo
brilhe, surge, né? E tudo faz sentido. Então, talvez seja útil essa definição para muitas pessoas, né? Pensar nisso como uma inflamação, como um processo que está dificultando o nosso entendimento, que é doentio, né? Que tem que ser tratado. Porque normalmente a gente acaba colocando a culpa na dor e não na causa da dor, né? Como se fosse uma inflamação que a pessoa está lá reclamando porque está sentindo aquela dor, mas o que está causando? Porque se de repente você pensa no que está causando, você tem uma chance de resolver. Né? Que nem uma época meu joelho estava doendo e tal, eu ficava. Aí eu comecei a palpar, eu via que formava como se fosse um líquido, assim, que tem um tipo de válvula atrás do joelho que, se ela tá, ela drena aquele líquido que é necessário. E se por alguma razão ele não está drenando bem, vai acumulando aquele líquido na frente, vai ficando inchado e começa a doer. E aí eu vi uns vídeos na internet fazer uma massagem para tirar aquilo e manter uma postura melhor também, deixar ele bem esticadinho, que faz com que a válvula funcione. Parou de doer, entendeu? Desinflamou. E aí eu resolvi um problema, porque ninguém quer sentir dor, né? Quando a gente está sentindo algum tipo de dor, seja ela física ou mental, não tem algo que não está funcionando bem, né? Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre o ego também, né? O ego inflamado, né? Porque de repente o ego inflado muitas vezes pode até ser benéfico, é como uma hipertrofia de um músculo que aí a gente funciona melhor, né? Se você faz uns exercícios e tal, e tem uma musculatura mais preparada, com mais mitocôndrias, as mitocôndrias funcionando melhor, toma eventualmente uma creatina para ajudar esse processo, né? Até agora, até onde se sabe da ciência, a creatina não faz mal, faz bem. Pode ser que passe algum tempo e fale, nossa, a pior coisa que você pode fazer para você. Enfim, mas agora é que nem cafeína. Cafeína só faz bem, né? É ótimo. Então, colocar um pouquinho aí na dieta, tal, dizem que tem assim efeitos muito bons, especialmente também, não só especialmente, também na terceira idade, nos processos mentais, não, cerebrais, né? Ajudando, consequentemente, se o cérebro funciona melhor, a mente também funciona melhor. A memória, né, a análise, a cognição, né, a retenção de informação, coisas assim, né? Esses processos cognitivos que são importantes, que se não tem isso, a gente não consegue apreciar nada, né? Como essas cenas aqui. Eu tô vendo que eu tô no zoom aqui, deve estar balançando pra caramba, que eu tô falando sem olhar até, vou tirar o zoom. Então é isso, concluindo basicamente o que eu tinha a dizer com relação... eu queria falar mais uma coisa que é menos assim, metafísica, mas que também é interessante se pensar. Eu vou até colocar no título esse negócio depois, que eu gosto de colocar coisas assim bem distantes, né? Ontem eu estava tentando entrar no Mercado Livre pelo computador, e aí ele abre um QR Code para a gente escanear com o celular. Porque aí você tem o app no celular, em teoria ele é muito mais seguro do que no desktop. Então eles fizeram esse processo. Aí tá lá, ok, você tem que escanear o QR Code. Tá bom, eu já fiz isso várias vezes com outras plataformas, com outros apps. Tá escrito lá, procure na parte inferior do app onde está o escaneador de QR Code. Ok, aí eu abro o app e não tem, em lugar algum. Não tem nenhuma opção, tem lá aqueles... Os 3, 4 tracinhos lá que significa ajustes ou menu, né? Menu, que aí a gente abre e tem opções lá dentro, tem um monte de opção e nenhuma delas é escaneada. Aí eu fiquei, entrei, aí eu pedi ajuda para ele, tem o chat, aí é um chat, é uma versão mais retardada do chat GPT, que não entende nada do que está falando. Eu coloco lá onde está a opção de escanear QR Code no app do Mercado Livre, no app aqui de vocês, sei lá. Falei isso de várias vezes, mas fiz mais de 10 tentativas. E nenhuma ele não entende, ele não sabe o que é. E para piorar, não transfere de jeito nenhum para um humano que vai falar o óbvio. Aí o que eu fiz foi fazer uma busca no YouTube e também nada. Até que eu achei uma pessoa que estava falando sobre uma outra coisa. E todo videozinhos assim predatórios de gente falando, enrolando no modo Silvio Santos, né? Que era que ele ficava falando, e enrolando para não dar aquela informação, para dar tempo de ar, né?
quanto mais tempo você estiver prestando atenção naquele vídeo, mais o cara ganha lá créditos e pontos do YouTube, aquela coisa toda. E assim, extremamente irritante em vários sentidos. Aí eu fiquei com meu ego inflamado com isso, né? E já escrevi para eles falando por que esses tecnofeudos aí estão dificultando todas as coisas agora e complicando aquela coisa e tal, né? Fazer o papel de cachorro latindo quando a caravana passa, né? A caravana do neofeudalismo tá passando e eu fico só latindo lá, né? Enquanto não jogarem uma pedra, porque quando jogar uma pedra nem latir eu vou. Mas aí aí finalmente eu encontrei uma daquelas coisas da sincronicidade, né? Que ele estava falando sobre outra coisa com relação a isso, e ele menciona assim, en passant, essa questão de escanear o QR Code. E o escanear de QR Code nesse app do Mercado Livre, do Mercado Pago também, é na opção Pix. Você tem que abrir o Pix, ou seja, eu jamais ia clicar em Pix, sendo que eu não estou nem enviando nem recebendo Pix. Eu estou querendo escanear o QR Code para ter acesso à minha conta no computador. Então não tem nenhuma transação financeira acontecendo. Eu só quero acesso, mas a opção está em Pix. E em nenhum momento esse lixo de assistente virtual deles menciona isso. Assim, abre a opção Pix, você vai ter o escaneador. Porque quando você aperta Pix, ele imediatamente abre o escaneador. Então, meu Deus, assim, o Pix é o escaneador. E cadê o Pix? Então, se eu quiser mandar agora, essa é uma outra dúvida que eu não sei. Onde é que está? Mas a opção chama PIX só. Não tem nada, não tem scan, QR, Pix, nada. É 3 letras. Que é para mim extremamente confuso, porque eu estou pensando diretamente. Aí meu ego desinflamou depois disso. Agora eu estou gravando esse vídeo falando sobre essas duas coisas aparentemente distantes, mas na verdade a gente sabe que na vida tudo está conectado. E quanto mais a gente vive e mais a gente observa, mais a gente vê a conexão de coisas inicialmente não correlatas, né? Como é o caso dessas duas. Então já fica assim um serviço público também para quem estiver também arrancando os cabelos com esse tipo de problema, de querer abrir o Mercado Livre ou o Mercado Pago no desktop e não acha aquela opção de QR Code como outros. Eu acho que o Nubank é bem simples, lá tá lá QR Code, você clica, pronto, é isso. Outros também fazem isso. O Mercado Livre não faz e não dá explicação alguma, porque tudo bem, eu entendo que essa plataforma seja difícil de ser feita e eles têm que pagar cada mudança e tal, mas então coloca no chat. Programa o robô aí para falar isso. Quando alguém falar que não está achando o QR Code, fala, tá no Pix. Só isso. Com três palavras. Está no Pix. Já se resolve o sofrimento, né? Que aí a gente pode ficar muitas vezes. E quantos de situações similares como essa na vida a gente enfrenta, né? Que são coisas assim que estão do lado da gente e que a gente não tem acesso por razões diversas. E estar com o ego inflamado dificulta mais ainda, porque se você tem que lidar com a sobrevivência e está com os joelhos doendo, né? Você tem que fazer, nem precisa ser sobrevivência, tem que varrer a casa e tá com isso, tudo isso dificulta extremamente o nosso bem-estar, a nossa manutenção de vida, os nossos processos. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nesses momentos que a gente está lá sofrendo com uma inflamação mental, que aí a gente tem uma chance de desinflamar. É isso. Abraço para todos, até a próxima.